é sexual. Dizem. Não dizem? Toda terapia é sexual. Dizem. E dizem mais. Sexo é o início, o fim e o meio. É o meio, é o meio, é o meio, é o meio, é o meio. Audre Lorde, a poeta do erótico, desinteressado, repete que é na conexão pela conexão que mora Eros. No meio. O meio. É o meio, o meio, no meio, no meio. Mas qual é o fim? Qual é o fim de toda essa voragem? Papai? Mamãe? Papai e mamãe? O destino traçado precisamente pelas linhas, não das mãos, porque quem legitima a quiromancia? Mas antes pela linha da genitália. O destino traçado pela linha da genitália. Uma espécie de genitomancia, a gente podia dizer, uma espécie de pubimancia, talvez. Uma palavra assim. O destino traçado pela anatomia, pelo balanço dos hormônios intocável. Uma combinação de hormônios, gestos, performances, roupas, práticas, sanções e linhas do corpo que tornem o sexo tolerável. É isso? É esse o fim? É esse o fim da patologia, o fim da terapia, o fim da voragem, o fim da viragem, o fim da compulsão? O fim, qual é o fim? É o sexo dócil, disciplinado, coreografado e com passos marcados? Vocês gostam de tomate? Delícia. Esse tomate é uma delícia. Provou. Tá caindo a cor. Tá caindo a cor? Agora tomate não tá. A patologia é sexual. Dizem. E o fim da terapia é sexual. Mas de que sexo? Ah, que sexo nós vamos? Nós partimos de que sexo? Em direção a que sexo? O início, o fim e o meio. Qual é o início? A tormenta, a histeria, a neurose, o delírio, a obsessão. Ou seja, sexo, 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 sexo. Olhamos para as atormentadas, olhamos para os histéricos, olhamos para os neuróticos, olhamos para as delirantes, olhamos para os obsessivos e vemos sexo. Sexo. Muito bem. Mas qual é o sexo que nós vemos? Quanto ao fim? O fim, às vezes, parece ser um enorme círculo incestuoso, em que a espécie usa suas ferramentas eróticas para permanecer, para substituir, para fechar o cerco contra o que é alienígena. Uma enorme família humana, em que todo mundo trepa entre si, e só entre si, e só entre si, e só entre si. Onde está o sexo? Perguntamos à família. E ela responde, ali, ali, ali. Ali perto dos gametas, perto dos óvulos, ali perto da porra. E quando diz que tudo é sexo, quer dizer que tudo se inicia
na anatomia da genitália e na correnteza de estrogênio, de testosterona, de progesterona, de feromônio, e termina na comunhão entre humanos, de preferência para fazê-los crescer e multiplicar. Termina com destino traçado e que só precisa de uma mãozinha para ajudar a produzir homens naturais e mulheres naturais. O diagnóstico é sexo. Ocorre alguma coisa naquela genitália, naquela, que faz com que ela erre. Ou então erra a cabeça que se acopla à genitália. Uma coisa errada. É nela e nos pensamentos inconscientes que ela carrega que se busca o começo da patologia, já que ela faz miragem, faz viragem, faz instinto, faz convulsão. Todo o corpo é uma alegoria da genitália. A genitália é o locus, pocus de toda voragem, de toda compulsão. E aí ela se torna o local sagrado de toda profanidade. Marx tinha um gosto pelas forças produtivas. Elas são capazes de perturbar sociedades mais continentes. As forças produtivas, Carolina. Na sua crítica à filosofia do Estado de Hegel, ele aponta para o contraste que institui o sexo humano em seu caráter sancionado, normatizado e endossado. O contraste com o sexo não humano. Faz um favor para mim. Pega esse tomate para mim. Obrigado. Só para ficar segurando ele. Contraste com o sexo não humano. Não se trata de apontar para o sexo dos porcos e seus longos orgasmos, nem para o sexo dos anjos, nem para o sexo do pólen idílico e produtivo, e nem para o sexo dos anjos. Eles, os anjos, tão intersexuais quando expõem as suas pregas. Tem sexo, anjo? Qual é o sexo? Esse, esse. Libélulas em bambus fazem, centopeias sem tabus fazem, os louva-deuses com fé fazem, dizem que os bichos do pé fazem, as taturanas também fazem, com um ardor incomum. Como é que é? Grilos, meu bem, fazem, e sem grilo nenhum, com seus ferrões, os zangões fazem. Como é que é? Pulgas em calcinhas e calções fazem, tamanduás e tatus fazem, corajosos cangurus fazem. É certo que cada uma dessas bestas... Chegou agora? Quer o tomate? Não. Não, limpadinho e come que tá bom. Põe uma água se quiser. Cada uma dessas bestas, gigantescas ou minúsculas, fazem de um jeito. E porém, o sexo humano é coisa diferente. Diferente, distinto e separado. O vão entre o sexo humano e o sexo não humano é o que faz a diferença entre a grande família humana e todo o resto. Não todo o resto do mundo, mas todo o resto de nós. Tamanduás, tatus, coelhos, cangurus, pulgas em calcinhas e calções são transformadas em alegorias de um sexo centrípeto,
concentrador familiar. Todo delírio será trazido de volta a casa, ao quarto, à vida familiar passada e futura. Sexo é o início, o fim e o meio. Mas o sexo não humano não é o sexo bestial, mas é antes toda a vida microsexual do inconsciente. Marx, como comenta Lyotard, aponta para a castração devida para entrar na espécie humana como agrupamento com normas sociais e sanções sexuais prontas. Como se fosse uma matriz de desejo e nojo. Nojo é foda, né? Nojo é uma força brutal, com pele, impele. Trata-se de uma operação sobre as partículas microsexuais que transitam pelo nosso corpo, pelo nosso inconsciente, pelas nossas pernas, pelos nossos frenesis, pelos nossos pelos, pelas nossas dobras, pelas pontas dos dedos. O sexo não humano de Marx é a tectônica subcutânea do sexo humano. Seus ingredientes, que também Valesca, são o que há nos seus bastidores. O que fazer com os teus desejos? Com que pedaços do mundo dá para fazer alguma coisa com os teus desejos? Com que pedaços do mundo dá para fazer alguma coisa com os teus desejos? Há uma engenharia de pequenas convulsões para fazê-las marcharem para uma ordem unida. O sexo humano. Marx não diz apenas a ordem hétero ou a ordem cis,